vamos nessa, vamos lá. Vamos falar agora sobre a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Tema recorrente em provas de concurso público. Vamos falar e interpretar o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Perceba os detalhes a respeito do assunto. Primeiro ponto. O que é uma obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo ou a multa tributária. Veja que a obrigação principal, ela tem que ser decorrente de lei. Por quê? Porque a obrigação tributária principal, ela é ex lege. Essa lei pode ser lei complementar se os tributos tiverem que ser instituídos por lei complementar, tais como imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União, contribuições da Seguridade Social residuais da União. Perceba que também pode ser lei ordinária, que é a regra. Pode ser lei delegada ou medida provisória, porque lei delegada e medida provisória, elas se equiparam à lei ordinária. E a doutrina e as bancas de concurso público entendem também desta forma. E perceba o seguinte, que se a obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo ou a multa, a obrigação tributária acessória é a obrigação de fazer ou não fazer no intuito de colaborar com a arrecadação e fiscalização tributária. A obrigação tributária acessória, ela visa corroborar. É uma obrigação de fazer ou de não fazer. Já a obrigação tributária principal é uma obrigação de dar. Por que uma obrigação de dar? De dar porque se deve pagar o tributo ou pagar a multa, ou seja, dinheiro. E já a obrigação de fazer ou não fazer, por quê? Escriturar livros contábeis, entregar declarações, escriturar, imprimir notas fiscais, não embaraçar a fiscalização tributária, tudo isso é obrigação de fazer ou não fazer. Ok? São obrigações positivas ou negativas no intuito de corroborar com a fiscalização tributária. E a doutrina entende que as obrigações acessórias tributárias não deveriam ter este nome. Por quê? Porque a obrigação acessória, em regra, segue a principal. Se não existe a obrigação principal, não existiria a obrigação acessória. Só que no direito tributário é diferente. No direito tributário, a obrigação acessória ela é independente e autônoma em relação à obrigação principal. Mesmo aqueles que tenham isenção de imposto de renda, têm que fazer a declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda é uma obrigação tributária acessória. Mesmo aqueles que não devam pagar imposto de renda por estarem com uma doença grave, por exemplo, AIDS, por exemplo, câncer, né? Um aposentado que esteja com câncer, esteja com mal de Alzheimer, né? Tem que ser aposentado ou pensionista. Nesse caso, mesmo ele não tendo que pagar o imposto de renda, nos termos da lei, ele tem que cumprir com a obrigação tributária acessória de fazer a declaração do imposto de renda. Então veja que no direito tributário não segue a regra do direito civil. No direito civil, a obrigação acessória segue a principal. Morreu principal, morreu acessória. Aqui não. Mesmo você não tendo que pagar o tributo ou não tendo que pagar uma multa, muitas vezes você tem que cumprir com a obrigação acessória. Isto é, a obrigação acessória no direito tributário ela é independente e autônoma em relação à principal. Sendo assim, é importante você entender que a doutrina argumenta que esse nome é equivocado. Por isso, a doutrina estabelece outros dois nomes importantes e que já foram cobrados em prova como sinônimo de obrigação acessória, tributária acessória, quais sejam: o primeiro, dever instrumental, o segundo, dever formal. Então veja que o dever instrumental ou o dever formal é sinônimo de obrigação acessória. Então vamos lá. Veja, obrigação tributária, em geral, é a relação em que o sujeito ativo exige do sujeito passivo um dever estabelecido pela norma de direito tributário. Veja que a principal é a prestação de pagar tributo ou multa, sendo uma obrigação de dar com cunho
pecuniário em dinheiro. Veja que o CTN estabelece que a obrigação tributária principal nasce com a ocorrência do fato gerador, ou seja, com o fato gerador em concreto, tendo por objeto o pagamento de tributo ou de multa e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Veja que a causa ou fonte da obrigação principal é a lei, como eu já disse. Pode ser lei complementar, naqueles 4 casos, lei ordinária, lei delegada ou MP. Lei ordinária, lei delegada ou MP não pode atuar nos casos em que seja lei complementar. Verifica-se, né, e isso é importante, que a obrigação tributária principal pode ter como objeto o pagamento de uma penalidade pecuniária, multa. Mas isso não significa que o tributo pode ser equiparado a uma multa, pois o artigo 3º diz que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Isso é importante, você não confundir. Vejamos essa questão do CESP. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência de fato gerador, tendo por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Verdadeiro. Cobrou a literalidade aí do artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Vamos lá? Então vamos para frente, vamos para a obrigação acessória, é importantíssima. Veja que a obrigação acessória hoje, para o contribuinte, né, ou para o particular, ela tem um custo enorme, porque não é fácil cumprir com todas as obrigações acessórias que o fisco hoje exige do particular. Veja que ela significa uma obrigação de fazer ou de não fazer, despida de cunho pecuniário. Alguns autores ainda falam em dever de suportar ou de tolerar, né? Uma obrigação aí negativa, que pode aparecer desta forma em concurso público, ou ser considerada a mesma coisa de obrigação de não fazer. Então veja, a obrigação de fazer, obrigação positiva, ativa. Obrigação de não fazer, obrigação passiva. Obrigação negativa, ok? É o dever de suportar ou de tolerar, por exemplo, é não embaraçar a fiscalização tributária. Vamos ver aqui essa questão de concurso de procurador do município de Recife. Os deveres de pagar multa por infração à legislação tributária e de fazer declaração de ajuste anual do imposto de renda classificam-se como obrigação principal e acessória, respectivamente. Correto. Pagar multa ou pagar tributo, obrigação principal. Fazer declaração de ajuste anual é uma obrigação de fazer, com o intuito de corroborar na fiscalização e arrecadação do tributo. Por isso está certíssimo. Declaração de ajuste anual, obrigação acessória. Pagar multa principal. Veja que a obrigação tributária acessória tem como fundamental objetivo auxiliar e permitir uma maior eficiência na arrecadação ou fiscalização do tributo pelo fisco. Claro, quando o fisco exige de você fazer uma declaração, emitir uma nota fiscal, ele tem interesse de que você não sonegue o tributo, de que a fiscalização tenha uma maior eficiência, ou seja, aumente a eficiência da administração tributária. Veja que a obrigação acessória independe da principal, como eu já falei. Por isso, a doutrina também chama as obrigações acessórias de deveres instrumentais ou deveres formais, ou seja, dever instrumental ou dever formal. O professor Roque Carrasa chama de dever formal. Professor Paulo de Barros Carvalho chama de dever instrumental, pois não poderia, em princípio, ser denominada de acessória, se é independente e autônoma em relação à principal. Veja, por exemplo, aqueles que se aposentam com a moléstia grave, AIDS, câncer, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, todas essas doenças graves, eles estão, né, se eles se aposentam, estão isentos de pagar o imposto de renda, obrigação principal. Mas nem por isso estão dispensados de entregar uma declaração anual de rendimentos, obrigação acessória. Ou seja, aqui, nesse caso, vai existir obrigação acessória. Mas, apesar de existir a obrigação acessória, não existirá obrigação principal. Por isso que deveria ser chamado de dever formal ou dever instrumental. Vejamos aí o concurso para embasa realizado pelo CESP. Uma característica da obrigação acessória é que, em caso de descumprimento,
ela converte-se em obrigação principal, isto é, substitui-se a exigência da formalidade que ela representa pela imposição da multa. Falso. Por que falso? Porque, na verdade, continua a obrigação acessória, ela é independente e autônoma em relação à principal. O artigo 113, parágrafo 3º, diz o seguinte, que se você não cumpre com a obrigação acessória, ela converte-se em obrigação principal no que se refere à penalidade pecuniária. Mas qual o erro dessa questão aqui? Porque ela fala em substituição, né? Na verdade, ela se converte numa multa, numa penalidade pecuniária, mas a pessoa ainda continua tendo a obrigação de cumprir com seus deveres instrumentais. Ou seja, continua com a obrigação, por exemplo, de fazer a declaração. Por isso, né, o erro aqui é quando fala substitui-se. Na verdade, não há substituição. Se converte em multa, converte-se em multa, tem que pagar a multa, mas também tem que cumprir com a obrigação acessória. O sujeito passivo permanece obrigado, importantíssimo, permanece obrigado a cumprir com a obrigação acessória, que não desaparece, portanto, errada. No caso aqui, colocou como um caso de substituição, como se a obrigação acessória fosse morrer, né? Ela não morre, ela continua ativa, mas ela é convertida em multa e a pessoa tem que pagar a multa e ainda cumprir com a obrigação acessória. Por isso, o termo substituir torna o item errado. Vejamos aqui o seguinte, o CTN define que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, obrigação de fazer ou obrigação de não fazer, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que é importante aqui? A obrigação acessória, como diz o nosso CTN, decorre da legislação tributária. Se decorre da legislação tributária, pode ser, né, definida por meio de ato infralegal. Veja que o artigo 96 do CTN fala que legislação tributária compreende não somente as leis, como também os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Em outras palavras, como eu já disse aqui quando estávamos estudando o princípio da legalidade, é o seguinte, obrigação tributária acessória pode ser criada por meio de ato infralegal, por exemplo, por meio de ato do Poder Executivo, por exemplo, por meio de decreto. Ok? Isso é importante. Ou seja, é uma exceção à legalidade tributária, né? A legalidade tributária, na verdade, estrita. Não é necessária a lei para instituição da obrigação acessória. Agora, para instituição da multa é necessário, porque a multa serviu que é a obrigação principal, ok? Veja que o CTN também dispõe que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Mas isso, a conversão em multa, mas a obrigação acessória continua a existir. Por quê? Porque ela é independente e autônoma em relação à principal. Se não cumpre, o que é que vai acontecer? Vai ter que pagar multa. Se não emite nota fiscal, vai ter que pagar multa, mas continua obrigado a emitir a nota fiscal. Paga-se a multa pela não emissão e o contribuinte continua obrigado à emissão da nota fiscal. Então veja aquela questão interessante. Não há substituição. O contribuinte aí, a pessoa, o particular, vai ter que pagar a multa e continuar cumprindo com a obrigação acessória, porque ela é independente e autônoma em relação à obrigação principal. Um abraço.